Terremotos de magnitude sem precedentes destruirão nossas metrópoles. Novas montanhas surgirão bem no meio dos arranha-céus. E os restos dos bairros devastados serão engolidos por uma mega geleira. Mas o silêncio mortal não vai durar muito. Em breve, um cometa aparecerá no céu e transformará os restos da civilização em lava e cinzas. Nosso planeta tem ciclos de eventos catastróficos que às vezes se estendem por milhões de anos e, portanto, são muito difíceis de perceber. Cada um desses ciclos pode colocar a humanidade à beira da extinção, mas se eles coincidirem, estamos definitivamente ferrados. Um dos ciclos terrestres mais destrutivos está adormecido sob nossos pés, mas é apenas uma questão de tempo. No final do século XVI, um cartógrafo flamengo, Abraham Ortelius, criou o primeiro atlas mundial e, como seus contemporâneos acreditavam, o último. Naquela época, acreditava-se que a Terra tinha apenas alguns milhares de anos e que estava e permaneceria totalmente inalterada. No entanto, na descrição do Atlas, Ortelius observou que as costas dos continentes pareciam as Américas. Tinham sido arrancadas da Europa e da África por terremotos e inundações. Aparentemente, ele imaginou uma grande catástrofe bíblica como o Grande Dilúvio, mas não podia nem prever que algo semelhante poderia acontecer novamente. Mais de 300 anos depois, o geólogo alemão Alfred Wegener transformou a ideia de Ortelius na teoria da deriva continental. A teoria afirmava que em algum momento no passado, todas as massas terrestres do mundo estavam unidas como o supercontinente Pangeia, mas a própria rotação da Terra o dividiu em pedaços que se afastaram uns dos outros. E essa deriva, segundo Wegener, foi de fato acompanhada de terríveis catástrofes para todos os habitantes do planeta. Mas a sensacional teoria de Wegener também sugeria que, no futuro, os mesmos processos trariam os continentes de volta à Pangeia próxima. Então, a costa oeste da África colidiria com a costa leste dos Estados Unidos. Grandes cidades como Nova York serão varridas por um choque tectônico de fogo, e o lugar onde você comprou bagels na Times Square se tornará o local de uma nova cordilheira, não inferior ao Himalaia. E de acordo com os cálculos iniciais de Wegener, esse ciclo catastrófico deve terminar em 2 milhões de anos. Mas o geólogo partiu do fato de que, neste momento, os continentes estão se movendo a uma velocidade de 2,5 metros por ano. Isso significaria que a Estátua da Liberdade não teria resistido ao movimento da plataforma continental e teria caído apenas um século após sua inauguração. Felizmente, dados de satélite mostraram que os continentes estão realmente se movendo 100 vezes mais devagar, ou seja, 2,5 centímetros por ano. Nesse ritmo, os continentes se reunirão em Pangeia próxima não antes de 200 milhões de anos. Isso significa que o ciclo total desde a desintegração do antigo supercontinente em continentes separados até a formação de um novo supercontinente leva de 400 a 450 milhões de anos. Além disso, esse ciclo não é controlado pela rotação da Terra, mas por correntes de convecção de magma líquido quente nas entranhas do planeta. Essa incrível força natural levanta e empurra placas litosféricas maciças na crosta terrestre. No entanto, evidências geológicas indicam que, anteriormente, o ciclo dos supercontinentes poderia ter sido totalmente diferente, de 800 milhões a 1 bilhão de anos. Mas os cientistas não têm ideia de por que ou o que poderia ter acelerado tanto. Na escala da história humana, forças tectônicas profundas ocasionalmente rompem a superfície como erupções vulcânicas, mas cataclismos explosivos como a destruição de Pompeia pelo Vesúvio geralmente não se repetem, mesmo depois de milhões de anos, ao contrário de outros desastres devastadores que estão apenas esperando por seu tempo. Em 1906, fortes tremores destruíram quase completamente São Francisco, matando até 3.000 pessoas. Meio século depois, o terremoto ocorreu novamente, mas a cidade teve sorte porque o epicentro do terremoto foi no oceano. 30 anos depois, o desastre atingiu a Califórnia novamente. É que a falha de San Andreas tem um dos ciclos de terremotos mais curtos do planeta. Na Califórnia, a placa do Pacífico pressiona tanto a placa norte-americana que a Terra precisa aliviar a enorme pressão uma vez
a cada 30 ou 50 anos. O último desses terremotos cíclicos ocorreu em 2004, então os californianos devem se preparar para um cataclismo potencialmente apocalíptico nos próximos 20 anos. As falhas ao redor do mundo têm ciclos semelhantes de atividade sísmica, mas temos uma compreensão tão pobre dos processos no interior da Terra que ainda não conseguimos prever com precisão fortes tremores. Especialmente porque às vezes os terremotos acontecem de repente e não se encaixam em nenhum ciclo. Alguns cientistas sugerem que a influência eletromagnética do Sol às vezes pode ser tão tremenda que parece carregar o manto da Terra por dentro, e a liberação de carga causa terremotos repentinos. E isso é apenas parte do que nosso luminar pode fazer. O Sol tem seu próprio ciclo misterioso do apocalipse, e ainda estamos tentando decifrá-lo. Em 1826, o astrônomo amador alemão Heinrich Schwab decidiu por todos os meios encontrar o mítico planeta Vulcano entre Mercúrio e o Sol. Ele tinha que captar o momento em que o corpo celeste deslizaria bem na frente do disco solar. Para evitar confundi-lo com uma mancha solar, Schwab começou a esboçar essas manchas quase todos os dias, e ele perseverou por mais de 15 anos. Ele não encontrou o planeta Vulcano, mas descobriu que o número de manchas solares cresce e diminui aproximadamente a cada 10 anos. Essa descoberta chocou o astrônomo suíço Rudolf Wolff. Ele imediatamente percebeu que as variações na atividade solar devem ter consequências globais para a vida na Terra. Com persistência maníaca, Wolff coletou todos os dados observacionais durante séculos e estimou que os ciclos solares realmente duram cerca de 11 anos, mas em meados do século XIX nem Wolff nem outros cientistas conseguiram desvendar o verdadeiro significado das manchas. Portanto, eles não esperavam um evento catastrófico exatamente um ciclo depois. Na manhã de 1º de setembro de 1859, o astrônomo britânico Richard Carrington apontou seu telescópio para o Sol como sempre, mas desta vez as manchas gigantes, até então invisíveis, apareceram diante de seus olhos e cada uma dessas manchas era muitas vezes maior que a Terra. De repente, elas expeliram uma imensa massa de plasma brilhante como vulcões. Se nosso planeta estivesse próximo, seria instantaneamente incinerado. Mas mesmo apesar da enorme distância, na noite do mesmo dia, os terrestres sentiram a onda de choque do Sol. A aurora boreal iluminou o céu do Canadá ao Golfo do México. Ao tentar transmitir a notícia sobre isso, os operadores de telégrafo, um análogo da internet na época, receberam fortes choques elétricos e até queimaduras. Aquela horrível tempestade solar que literalmente atingiu o campo magnético da Terra foi chamada de Evento Carrington. E isso foi apenas o começo. Em 1921, uma tempestade solar desligou celulares em todo o mundo. E em 1972, uma tempestade geomagnética detonou minas da Marinha dos Estados Unidos na costa do Vietnã. E em 1989, escureceu a província canadense do Quebec. Em 2012, o evento Carrington de fato se repetiu, mas a Terra desviou milagrosamente da ejeção de plasma no último momento. Na próxima vez que um furacão de partículas carregadas atingir seu alvo, nossas cidades mergulharão instantaneamente na escuridão total, enquanto todos os aviões cairão sobre nossas cabeças. E nem poderemos compartilhar essas fotos assustadoras nas redes sociais, porque todos os gadgets que funcionam vão queimar e a internet simplesmente deixará de existir. A humanidade será literalmente lançada de volta ao século XIX, e a questão principal é não se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Os cientistas já perceberam que além dos ciclos de 11 anos, existem ciclos centenários de mínimos e máximos solares. Mas ninguém pode dizer com certeza o que os controla, e mais importante, onde estamos no gráfico do apocalipse solar. Mas essas são apenas teorias e, na prática, sabemos muito pouco sobre os mecanismos internos do Sol, sem falar nas forças espaciais que influenciam de fora. Tudo que sabemos agora é que o 25º ciclo solar começou em 2019. É perfeitamente possível que o novo evento de Carrington ocorra por volta de 2030, ou talvez tenhamos que esperar até 2060. Uma coisa é certa, a explosão solar apocalíptica quase certamente ocorrerá nos próximos 150 anos.
Por mais paradoxal que seja, o Sol pode não apenas fritar nossa civilização, mas também fazer exatamente o contrário. Afinal, o Sol faz a Terra girar em torno dele, não em um círculo perfeito e nem em velocidade constante. A órbita da Terra ligeiramente se alonga e encolhe cerca de uma vez a cada 100.000 anos. Esse é o ciclo de excentricidade. O ângulo de inclinação axial da Terra também oscila reciprocamente com o ciclo de 41.000 anos. Finalmente, o próprio eixo tem o ciclo de precessão e traça um círculo a cada 23.000 anos. E quando todos esses ciclos coincidem de uma certa maneira, uma quantidade anormalmente pequena de luz solar atinge a Terra, iniciando uma era glacial. Imagine uma mega geleira engolindo uma cidade como Chicago ou Londres e transformando-a em um deserto ártico sem vida por alguns milhares de anos. Milhões de pessoas congelarão até a morte e os sobreviventes terão que ser evacuados para o sul. Tal apocalipse de gelo causado pelo Sol ocorre a cada 41.000 anos. Este ciclo foi descoberto pelo geofísico sérvio Milutin Milankovic há 100 anos e, portanto, leva seu nome. Contudo, a julgar pelas descobertas dos geólogos, as eras glaciais às vezes se estendem por um período mais longo e o ciclo normal de Milankovic é estendido para 100.000 anos. E os cientistas ainda não conseguem descobrir o que exatamente leva a essa inconsistência. Com base no cronograma atual, a próxima glaciação global atingirá a Terra em 10.000 anos, mas parece que o apocalipse do gelo está atrasado devido a todos os gases de efeito estufa que a humanidade emitiu na atmosfera nos últimos 2 séculos. Mas é possível que em 10.000 anos, em vez de uma era glacial, enfrentemos um inverno nuclear provocado pelo homem? Há um ano, em um dos meus vídeos, previ uma nova etapa na história da humanidade, e embora você tenha ficado cético sobre isso nos comentários, agora minha previsão está se tornando realidade. Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais tarde. A principal descoberta é que às vezes fatores completamente inesperados intervêm no curso cíclico dos eventos. E olhando mais de perto, fica claro que eles também são sujeitos ao seu próprio relógio catastrófico. A vida na Terra tem padrões ocultos que podem ser especialmente desafiadores para encontrarmos e entendermos. No final do século XVIII, o naturalista francês Georges Cuvier afirmou que os ossos de elefantes que ele havia encontrado na Europa, na verdade, pertenciam a mamutes extintos. Naquela época, tornou-se uma sensação porque os cientistas estavam convencidos de que nenhuma espécie biológica havia desaparecido da Terra, muito menos algumas novas que tinham surgido. O que é incrível é que Cuvier afirmou que os mamutes foram exterminados por alguma terrível catástrofe. Em sua opinião, a Terra foi atingida por supertempestades, com grandes inundações uma vez a cada poucos milhares de anos, para que toda a vida no planeta fosse renovada. Outros estudiosos menosprezaram a teoria de Cuvier como catastrofismo e zombaram dela. O professor britânico Charles Darwin também estava entre os céticos, mas discordou apenas parcialmente de Cuvier. Em sua opinião, as espécies na Terra realmente se substituíram, mas como resultado da evolução natural, não de catástrofes. A teoria de Darwin acabou sendo confirmada e agora sabemos que a expectativa de vida média de uma espécie varia de 5 a 10 milhões de anos. Os mamutes conquistaram as regiões mais ao norte da Terra há 5 milhões de anos. Eles se reproduziram tanto que se tornaram uma das espécies dominantes. Mas cerca de 200.000 anos atrás, esses gigantes começaram a dar lugar a uma nova espécie predatória agressiva. Esses predadores eram neandertais. Mas 40.000 anos atrás, eles também foram superados por talvez a espécie mais bem-sucedida da história moderna. Primeiro, eles exterminaram os neandertais e há 5.000 anos, eles exterminaram todos os mamutes. E esses eram, é claro, Homo sapiens inteligentes e ousados. Hoje sabemos que os primeiros ancestrais dos humanos modernos surgiram há cerca de 2 milhões de anos, e como não temos concorrentes razoáveis, nossa espécie tem pelo menos metade da vida pela frente. E visto que dominamos quase toda a Terra e levamos os predadores mais perigosos à extinção, do ponto de vista evolutivo, o Homo sapiens pode se tornar uma espécie quase eterna. E talvez fosse assim se Georges Cuvier, com seu catastrofismo, não tivesse razão. Em 2021, um grupo de cientistas americanos publicou uma descoberta incrível na revista Geoscience Frontiers.
Acontece que todas as extinções globais na Terra, em eras recentes, estão sujeitas a um ciclo anteriormente desconhecido de 27 milhões e meio de anos. Parece que a Terra tem pulsação, e a cada batida, muitas espécies desaparecem de sua face de uma só vez. E o mais estranho de tudo, as catástrofes são totalmente diferentes a cada vez. Uma pulsação corresponde às inundações devido às mudanças nos níveis dos oceanos mencionadas por Cuvier. Outra causa a glaciação, que faz com que as espécies termofílicas congelem até a morte. A terceira leva a uma erupção do supervulcão. Os cientistas acreditam que cerca de 70 mil anos atrás, uma poderosa erupção do supervulcão Toba levou a humanidade à beira da extinção. De acordo com uma das teorias, de todos os nossos ancestrais, literalmente alguns milhares de pessoas sobreviveram. E aquele horrível evento catastrófico nem fazia parte do pulso misterioso da Terra, que é ainda mais destrutivo. Agora temos mais 20 milhões de anos antes da próxima pulsação. Parece que há muito tempo para se preparar, mas se não descobrirmos que força misteriosa está por trás da pulsação da Terra, vamos apenas perder nosso tempo. Agora cientistas estão perdidos tentando determinar qual mecanismo pode causar inundações, glaciações, terremotos e outros desastres cíclicos. Parece que precisamos procurar algo mais global do que a deriva continental, mudanças na órbita da Terra e até mesmo os caprichos do Sol. E no conhecido gráfico de extinção em massa, há um evento que se destaca dos demais e pode finalmente nos levar a uma solução. Acho que você já adivinhou. O impacto do asteroide que eliminou os dinossauros também corresponde a um dos batimentos de pulso da Terra. Mas como isso é possível? Afinal, nosso planeta não pode se bombardear com asteroides. Tais desastres espaciais devem, em teoria, ser aleatórios e não sujeitos a nenhum ciclo. Mas em nosso universo incrivelmente vasto e complexo, nada parece impossível. O ciclo catastrófico mais misterioso é muito mais amplo do que você pode imaginar. Desde o final dos anos 70, quando os geólogos Walter e Luiz Alvarez descobriram a cratera Chicxulub, formada na Terra como resultado do impacto de um asteroide gigante no Golfo do México, centenas de cientistas se perguntam: quando é que a Terra será submetida a outro bombardeio apocalíptico? Para desvendar o ciclo dos asteroides assassinos, precisamos determinar as datas de todos os impactos anteriores, mas mesmo depois de alguns milhares de anos, encontrar evidências de tais catástrofes pode ser incrivelmente difícil, mesmo que tenha sido visto por pessoas. A antiga cidade de Tal El Hammam, na Jordânia, de repente ficou deserta por volta de 1650 a.C. Os arqueólogos desenvolveram várias teorias e apenas recentemente descobriram pedras derretidas, utensílios domésticos queimados e uma camada de cinzas de 1,5 metros. E como não há vulcões próximos, a única explicação possível é um pequeno cometa ou asteroide que incinerou instantaneamente todos os habitantes e suas moradias. Além disso, esse objeto não caiu no chão. Explodiu acima da superfície da Terra sem deixar nenhuma cratera, assim como o meteoro de Chelyabinsk em 2013. O traço mais visível desse objeto está registrado na história bíblica da aniquilação de Sodoma e Gomorra no fogo do inferno. Mas um asteroide realmente grande que pudesse destruir toda a humanidade definitivamente deixaria uma cratera, certo? Infelizmente, a erosão e outros processos naturais na Terra podem cobrir perfeitamente os vestígios de impactos poderosos. Após décadas de pesquisa, os cientistas podem nomear com confiança apenas uma dúzia de grandes desastres espaciais nos últimos 2 bilhões de anos. Não parece um ciclo. Portanto, a melhor estimativa que os astrônomos podem fazer hoje é um impacto apocalíptico a cada 4 ou 40 milhões de anos. Ou seja, na prática, é simplesmente impossível prever o próximo. É por isso que a NASA gastou 20 anos e enormes recursos para detectar todos os asteroides próximos da Terra potencialmente perigosos. Até hoje, os cientistas encontraram mais de 90% de todos os objetos potencialmente perigosos entre o Sol e o cinturão de asteroides, e de acordo com esses dados, estamos seguros por pelo menos mais um século, se não um milênio, e poderíamos ficar por aí, mas todos os objetos encontrados pela NASA são apenas uma gota no vasto oceano de assassinos espaciais. Esta é a nuvem de Oort, localizada a cerca de 2 anos-luz de distância do Sol. É uma gigantesca bolha de cometas quase invisível para nós.
E uma descoberta recente aponta para um ciclo misterioso que continua enviando esses assassinos para a Terra. Em agosto de 2022, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Curtin, na Austrália, estudou placas tectônicas antigas em seu país e na América do Norte. E apesar da enorme distância entre eles, os pesquisadores observaram o mesmo padrão. A julgar pela natureza dos depósitos cristalinos, aproximadamente 3 bilhões e meio de anos atrás, um enorme cometa colidiu com a Terra e o impacto foi tão forte que perfurou a crosta terrestre até o manto, transformando grande parte do planeta oceano em um mundo de lava derretida. Os cientistas calcularam que a velocidade do cometa assassino deveria atingir 60 a 70 km por segundo, o que é 3 vezes mais rápido que a velocidade do asteroide matador de dinossauros. A diferença entre esses objetos é como entre um pulverizador agrícola e um avião a jato. Essa velocidade tremenda é uma evidência clara de que o cometa não veio do sistema solar interno, mas da nuvem de Oort. Mas o mais estranho é que esta terrível catástrofe global estava longe de ser única. Tendo estudado todas as camadas geológicas disponíveis, os cientistas descobriram que apocalipses de lava semelhantes, com raras exceções, ocorreram em intervalos de cerca de 170 a 200 milhões de anos. Mas em um ciclo longo que enviaria cometas assassinos para a Terra, existe tão regularmente em nosso sistema solar. No entanto, existe muito para além dele, e isso não é ficção. Neste momento, o sistema solar, junto com todos os planetas e cometas, está correndo pela Via Láctea a uma velocidade de 240 km por segundo. Levamos cerca de 225 milhões de anos para fazermos uma rotação completa em torno de seu centro, com o buraco negro supermassivo a dezenas de milhares de anos-luz de distância. À primeira vista, este não é o número que procuramos, mas nossa galáxia consiste em mais do que apenas estrelas individuais. Seus grandes braços espirais, cheios de aglomerados de estrelas e poeira gasosa, giram em torno do centro um pouco mais lentamente e fazem uma revolução em exatamente 200 milhões de anos. Os cientistas acreditam que uma vez que o sistema solar entra em tal zona de densidade galáctica aumentada, as perturbações gravitacionais externas derrubam alguns dos cometas na nuvem de Oort e saem de suas órbitas estáveis e são desviados em direção à Terra em grande velocidade. Os cientistas sugerem que essas colisões poderosas poderiam ter separado muitos supercontinentes na história da Terra e acelerado seus ciclos. Esses cataclismos, por sua vez, causaram drásticas mudanças climáticas com prolongadas eras glaciais, sem falar nas repentinas extinções em massa. Além disso, o campo magnético do Sol pode sofrer sérias sobrecargas ao passar pelas regiões densas da galáxia, e como resultado, as emissões de plasma podem se tornar mais frequentes. Parece que finalmente encontramos o elo perdido nos ciclos catastróficos da Terra. Geólogos australianos sugerem que a última vez que passamos pelo braço galáctico foi há 66 milhões de anos. Isso significa que temos mais de 130 milhões de anos até nosso encontro com o próximo cometa assassino. Infelizmente, o diabo está nessas exceções ao ciclo do cometa. Às vezes, os impactos ocorreram durante períodos em que o sistema solar deveria estar longe de áreas densas e perigosas. Posso mostrar várias animações detalhadas e de tirar o fôlego da Via Láctea, mas, na verdade, os astrônomos não têm certeza de quantos braços ela tem ou como eles estão dispostos. Simplesmente não conseguimos ver metade da galáxia atrás de seu núcleo brilhante. Além disso, essas perturbações gravitacionais também podem causar aglomerados interestelares de matéria escura que são completamente invisíveis para nós. Então, quem sabe, talvez agora mesmo, um cometa assassino esteja vindo em nossa direção, vindo da nuvem de Oort. E se isso for verdade, precisaremos de todo o arsenal nuclear do mundo para pelo menos tentar desviá-lo da Terra e quebrar o ciclo cósmico mais global e mortal. Mas isso só acontecerá se a humanidade conseguir enfrentar os ciclos destrutivos que a regem. Naquele vídeo postado há um ano, contei sobre o sociólogo austríaco Arno Tausch, que publicou um artigo científico surpreendente em 2007. Ele notou que todos os grandes conflitos armados desde o final do século XV até os dias atuais se encaixam nos altos e baixos da economia mundial. Tal como a Grande Depressão um século atrás, dá a impressão que as nações têm seu próprio relógio interno que as sinaliza para começar uma guerra de vez em quando.
O mais notável é que, segundo Tausch, após a Segunda Guerra Mundial, houve um declínio prolongado nesse ciclo, que só pode levar ao novo pico, e dessa vez deve ser muito proeminente. E apenas alguns meses depois de expressar essa ideia em meu vídeo, a Rússia invadiu a Ucrânia. Alguns especialistas dizem que isso pode ser apenas um prólogo para a Terceira Guerra Mundial. Então, você acredita nos ciclos secretos responsáveis pelos cataclismos na Terra? E se conseguirmos evitar um inverno nuclear provocado pelo homem, qual infortúnio do resto do cardápio catastrófico você acha que seremos capazes de repelir e qual, sem dúvida, levará a uma nova extinção global?